Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de literatura. E hoje nós vamos discutir os pontos importantes de Clube de Leitores de Histórias Tristes, do autor Lourenço Casarré. Antes disso, gostaria de fazer uma pergunta para você. Para você, pense e reflita um pouco. O que significa vivenciar uma história? Reflita um pouco sobre isso antes de prosseguir o vídeo. A história de Lourenço Casarré conta sobre um clube que foi montado por uma criadora misteriosa e ele tinha a proposta de justamente atrair as pessoas para a leitura de grandes clássicos, mas sem ser de uma forma chata e maçante. E aqui há uma fala de uma das personagens da história, que é o diretor de uma escola onde o clube foi fundado. Ele diz: será que se pode dar nota para uma coisa dessas? E você, o que você acha? Será que dá para ter como atribuir uma nota para um clube que estuda literatura clássica e de uma forma bem diferente? Vamos ver aqui o que acontece então nessa história. E se você quiser ler o livro antes e não quiser saber o que vai acontecer, atenção, porque essa aula aqui contém muitos detalhes do livro, hein? Já estou avisando. Mas se você quiser saber os detalhes, vem com a gente aqui, vamos virar mais uma página. Inicialmente vão aparecendo as personagens e elas vão sendo apresentadas uma por uma. Aqui eu coloquei na ordem em que elas aparecem. Então, o primeiro é um menino chamado Roberto Santini e ele pertence à 6ª série. E é aquele menino que adora fazer uma piada, fazer brincadeira com os outros, né? Depois aparece a secretária Dona Rosa, que ela é um pouco mal-humorada e ela é a secretária da escola do Roberto Santini e responsável por fazer a inscrição dos alunos que desejassem participar do clube. Há um outro personagem que é o Carolino Carvalho, que é o diretor dessa escola em que o Roberto estuda. E ele tem uma amizade aí que fica implícita com uma mulher chamada Olga Krapowski. E esta mulher é a criadora do clube, mas a princípio não se sabe. Ela simplesmente tem a autorização do Carolino, do diretor, para colocar um cartaz convidando os alunos para fazer parte do clube, mas ela não assina seu nome e os alunos ficam super ansiosos para saber quem é aquela criadora misteriosa de um clube de leitores. Outra personagem bem forte aqui na história é a Henriqueta Kruger, de 13 anos. E ela era famosa por ser encrenqueira, brigava com os outros, aquela pessoa chamada de pavio curto. Outro é o Pedrisco, de 11 anos, que adorava jogar futebol. A Mariana, com 12 anos, que era aquela menina cheia de crush, de amor platônico por ator de filme, de novela, por cantores internacionais, nacionais, ela queria se casar com um deles, né? Quantas Marianas a gente não vê por aí, né? E a Letícia, que era uma menina também de 12 anos, só que muito contrária de Mariana, ela era bem tímida, era aquela típica pessoa que quando fala em público fica vermelha, não gosta que todo mundo olhe para ela. Essa é a Letícia e sempre fica assim bem quietinha no seu canto. E o Tiagãozão, que tem 14 anos e o apelido aqui, nem preciso falar que é referente à altura desse moço, né? Bom, a primeira vez que os personagens se encontram para o clube de leitores com a Olga, eles não sabiam ainda quem era a criadora do clube, e ela se apresenta com esse conto aqui.
Ela se reúne com os alunos em um pátio da escola, mas ela não é professora. Ela é uma pessoa de fora que resolveu montar o clube por amor à leitura. Ela primeiro narra o conto Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é estadunidense. E esse conto aqui fala sobre bombeiros que queimavam livros. Isso mesmo, eles queimavam. Em vez de jogar jatos de água, eles jogavam jatos de fogo e destruíam todo o livro e todo o conhecimento contido nele. E isso era uma ordem que eles tinham que cumprir, certo? Para poder eliminar todo o conhecimento de livros. A esposa de um bombeiro, que é destaque na história, que se chama Guy, o bombeiro, ele tinha uma esposa que vivia em casa, somente conversando com as paredes, que na verdade eram as televisões. E há uma questão aqui para refletirmos. Olha, eu vou trazer o trecho do conto para ficar mais claro. Ela passa o dia todo conversando com as paredes. No futuro, cada parede da sala terá uma televisão que conversará com o espectador. Troca de frases banais como "o dia está lindo, não é?" E apesar de ter paredes falantes, a Millie, que é a esposa do Guy, bombeiro, vive triste. Qual é a questão colocada aqui? Que as pessoas ficam cada vez mais próximas da tecnologia digital, né? E menos próximas das pessoas que estão à sua volta. E podemos também aqui gerar uma reflexão sobre o paradoxo do uso do celular hoje. Porque quando o Ray Bradbury escreveu esse conto, não existia celular. Mas podemos transpor para a nossa atualidade. Por isso que esse conto é clássico. Ele é de um assunto que ainda pode ser discutido. O paradoxo do celular hoje é aquele que aproxima pessoas que estão distantes, mas às vezes distancia pessoas que estão dentro da nossa casa. E isso foi proposto pelo Ray Bradbury há muito tempo. Por isso o conto é um clássico, pessoal. Ainda podemos refletir sobre ele. Há um outro trecho da história em que o Guy encontra uma menina e diz assim: uma noite, quando voltava para casa, o bombeiro encontrou uma garota caminhando pela rua. Ele estranhou aquilo, porque no futuro as pessoas não caminharão pelas ruas, muito menos à noite. A garota, que se chamava Clarice, disse a Guy que gostava muito de conversar. O bombeiro ficou espantado com aquilo, porque no futuro ninguém conversará mais. Que é justamente essa relação com a TV, com o celular. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, com o acesso que a gente faz da mídia digital para ver se não está acontecendo isso aqui conosco. E ainda sobre o Fahrenheit, para que os livros não se perdessem, algumas pessoas decoravam histórias como Dom Quixote ou até trechos da Bíblia, para que se o livro fosse queimado, a história não morresse. E elas esperavam assim que no futuro os livros voltassem a ser impressos e assim elas pudessem passar as histórias de novo para um registro. E o Guy achou aquilo incrível e se uniu aos protetores de história. Então aqui é uma reflexão gerada pelo conto Fahrenheit 451. E, ao fim do conto, uma das alunas diz que não entendeu muito bem a história. E a Olga diz assim: ótimo, se você tivesse compreendido a história na primeira vez, poderia esquecê-la rapidamente. Temos que fazer com que as histórias, o que as vacas fazem com o capim, mastigar, muitas vezes ruminar. Né? Aquela história que a gente fica pensando sobre ela, sobre o significado, no dia seguinte volta e pensa de novo e vê como que determinada personagem mexeu com a gente, ou determinado acontecimento mexeu com a gente. Isso é o ruminar, você vai e volta na história e de tão impactante que ela foi para você.
Outro ponto muito interessante desse livro é o trabalho da catarse. A catarse é uma relação do leitor, do espectador com a obra ou com a situação. E a Olga coloca ali que cada história exige um local diferente e uma voz diferente para ser narrada, justamente para gerar a catarse. Mas eu vou explicar melhor o que é catarse agora, não se preocupe. A catarse vem do grego catarsis e significa libertação psíquica ou purificação pessoal e limpeza. Estuda-se que na literatura, inclusive a psicologia usa o termo catarse também, que mais aqui falando especificamente da literatura, das artes, a emoção gerada por meio de uma leitura, aquele medo que a gente sente lendo o livro, tristeza, paixão lendo o livro ou vendo um filme, ou ainda uma reflexão gerada por essa história, assim como Fahrenheit, quando isso acontece com o leitor, quer dizer que está passando por um processo de catarse, porque você está libertando um sentimento semelhante àquele que está sendo vivido pela personagem. E é como aquelas pessoas que dizem assim: nossa, determinada história me tocou. Esse livro mexeu comigo, esse filme mexe tanto comigo, né? Isso, na verdade, é o processo de catarse que a gente sente em decorrência de ter contato com a obra artística. E aí a Olga, para poder intensificar essa catarse, ela escolhe de propósito locais relacionados com a narrativa. Por exemplo, há uma narrativa que fala sobre fome. O local escolhido, um restaurante. Há uma narrativa que fala sobre sono. O que a Olga faz? Ela dá o livro para a menina decorar de madrugada e a menina fica a madrugada toda decorando o livro e quando ela vai contar, ela está morta de sono. Ou seja, a Olga intensifica o processo de catarse na leitura desses contos e por isso eles se tornam atrativos e por isso os personagens vivenciam as histórias que elas estão narrando e se torna um projeto muito interessante, porque é como se os próprios narradores ou leitores estivessem dentro da história, porque estão nos locais e nas condições semelhantes às das personagens narradas. É muito genial esse livro, esse processo de catarse aqui, que é para que o leitor leia um conto, leia o clube dos leitores de histórias tristes e não sinta que é aquele livro chato, né? É uma forma de você ter acesso ao clássico, mas de uma forma emocionante, uma forma empolgante. E dá até vontade depois de ler os contos clássicos dos autores que são mencionados na obra, porque existe tanta riqueza na literatura e ela não pode ser incendiada com o passar do tempo, né? Então sejamos nós aqui os propagadores de histórias incríveis como essa aqui. Um pouco sobre o autor, o Lourenço Casarré, que é o criador do Clube dos Leitores de Histórias Tristes, nasceu em 1953 e se formou em jornalismo. Ele também recebeu muitos prêmios, inclusive um Jabuti, que é um dos principais da nossa literatura, e ele escreve normalmente para público juvenil. Mas isso não significa que, porque o clube de leitores é para público juvenil, que você adulto não possa ler. Muito pelo contrário, nós temos que saber que ler o máximo possível para ver diferentes versões e visões de literatura. Pessoal, é muito rica essa história, recomendo muito. E espero que essa aula, essas explicações tenham colaborado para facilitar o seu processo de leitura e que você mergulhe profundamente junto com os personagens desse clube. Muito obrigada e um abraço virtual para você!